Voltamos com o Dr. Aldo Lucchesi. Aldo, é um prazer imenso tê-lo aqui comigo. O Aldo é um grande amigo já da minha casa e eu quis muito trazê-lo aqui para contar algumas novidades que ele traz, mas claro que ele já trará toda a história dele. Aldo, conte-nos mais um pouco sobre você. Claro que a Avaré todos já te conhecem, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas que assistem e não sabem quem é você. Quem é você? Bom, eu sou Aldo Lucchesi, né? Sou nascido aqui em Avaré faz alguns aninhos atrás. Né? Ontem. Alguns aninhos atrás, sou nascido aqui, criado aqui em Avaré, passei a adolescência aqui, fui estudar em Botucatu, fiz faculdade em Botucatu e a residência médica também lá em Botucatu. Qual a sua especialidade? Então, a minha área de atuação é a cirurgia geral e a cirurgia do aparelho digestivo. Gastro? Tá? Gastroenterologia. Tanto a área clínica quanto a área cirúrgica. A formação mesmo acadêmica é na área de cirurgia do aparelho digestivo. Tá. Mas a área da gastroenterologia, no geral, a gente costuma fazer bastante também. Entendi. E aconteceu que você deu uma viajadinha, né, Aldo? E eu quis trazê-lo para contar-nos o que é o DDW. Então, o DDW é um congresso, né, internacional que ocorre nos Estados Unidos, um ano em cada cidade. Então, por exemplo, o ano passado foi em San Diego e esse ano foi em Chicago. E nós tivemos a oportunidade de participar, um evento muito bacana, muito interessante, que envolve os 5 continentes. Então, tinham médicos, cientistas, pesquisadores de todos os continentes, né? E onde se estudou muito a gastroenterologia. E focou mais no quê? O que você sentiu disso aí? O que você acha que veio mais à baila, que você vai colocar mais em voga aí? Então, tem muito assunto a ser falado, sabe, Camila? É muito abrangente, na verdade, e na verdade envolve 4 sociedades americanas, que é de hepatologia, de gastroenterologia, de cirurgia e de endoscopia. Né? São mais de 15 mil participantes do mundo todo. Então, tem muito assunto nessas diversas áreas. Entendeu? E um acaba entrando na do outro? Porque então, você é gastro, né? Sim, então, é que assim, como eu falei para você, a nossa área é uma área muito abrangente, né? Você tem a gastroenterologia que fala mais de estômago, de intestino, de coloproctologia, por exemplo, mas também tem a área do fígado, que é uma outra área, né, que a Sociedade de Hepatologia estava presente, então você estuda especificamente as doenças do fígado. E vocês acabam um entrando na esfera do outro, não? Sim, acaba de certa forma. Por exemplo, Avaré é uma cidade pequena, em que você acaba atendendo pacientes com todas essas queixas. E quando é uma situação muito direcionada, você acaba, às vezes, encaminhando a um colega especializado no assunto. Por exemplo, um hepatologista, se for uma doença muito específica do fígado. Entendi. E no caso do gastro mesmo, que você é focado e sabe bastante, teve algo de novo lá? Ah, sim. Tiveram muitas novidades, né? Em vários assuntos. Mas, assim, por exemplo, uma abordagem que foi muito interessante lá e se falou bastante foi sobre a obesidade, né? Que é um assunto muito em voga hoje em dia. E eu queria até deixar uma mensagem ao seu telespectador, Deixe para nós. Que assim, eu queria que as pessoas entendessem que a obesidade é uma doença, entendeu? Ela deve ser encarada como doença. Aquela história, eu tô gordinho, tudo, Camila, isso não é lenda. É lenda, não é nada Você científico. Está doente, precisa tratar. Doente. Então, a obesidade é doença, tá? E logicamente tem os graus, né? Tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Qual é a mórbida? Então, a mórbida é o grau 3. Então, se você pegar o seu índice da massa corpórea, em que você divide o seu peso pela sua altura ao quadrado, para o público aí em casa fica mais fácil. Você divide o seu peso pela sua altura e divide de novo pela altura. Aí você já tem o índice da massa corpórea. Anotaram, gente? Anotem aí a massa corpórea para saber o quão assim deficitário vocês estão. A primeira iniciativa que a criatura deve ter? Então, deve procurar um médico. Tá. Essa é a primeira iniciativa. Um gastro? Pode ser um gastro, pode ser um clínico geral também, para ter uma ideia de como ela está com a sua saúde. E do que está acontecendo com ela, porque às vezes ela não sabe. Exatamente, porque a obesidade é silenciosa,
ela é uma doença e é silenciosa. E a pessoa terá consequências futuras muito graves. Então, Camila, só para você ter uma ideia, vamos falar um pouco da obesidade mórbida, que é acima de 40, né? Ela, se você for observar, nós temos 12% maior risco de morte, uma pessoa obesa mórbida, do que uma pessoa que tivesse aquela mesma idade com um peso adequado. Então, são 12 vezes. Gente, então, né? aumenta o risco de ter infarto de miocárdio, de ter derrame, aumenta o risco de ter câncer, o obeso, aumenta o risco de ter a dislipidemia, né, que é o colesterol, o triglicéridos aumentado, o diabetes. Então, tudo está errado lá, gente. Obviamente que tudo vai aumentar, né? O câncer mesmo, né? Também aumenta. Ele é uma doença. Exatamente. Você está ácido e uma criatura que tem um sobrepeso, obviamente que ela se alimenta de coisas ácidas. Tudo que engorda é ácido e isso dá câncer, gente. Então tem que tomar um certo cuidado. E, logicamente, dependendo do grau, você vai ter o tratamento, né, Camila? Então, o inicial é você fazer uma atividade física, é você procurar também uma orientação nutricional, é fundamental. Então, a pessoa precisa ter um cardápio adequado. É uma ajuda entre os médicos, né? Um vai lançando para o outro, exatamente. Vai ter o nutricionista, vai ter o clínico geral, vai ter o cardiologista. Tudo isso. A atividade física, né, acompanhado por um professor de educação física para essa orientação é importante. E você também, essa seria um tratamento. Tá. Esse tipo de abordagem. Um segundo tratamento, Camila, é você procurar um endocrinologista e entrar com medicação. Então nós temos medicações que podem ser usadas para também diminuir o peso. Então é uma outra alternativa. Uma terceira alternativa é você ter meios, por exemplo, como o balão intragástrico. Aí nós entramos então nas medidas extremas. Sim. Para uma criatura que está em sobrepeso já mórbido, doutor Aldo. Então, o balão não. O balão intragástrico, a pessoa... O que é o balão? Foi o balão, porque já está obsoleto. Não. Ainda você tem a utilização do balão. O balão é o seguinte, é um dispositivo que é colocado geralmente por endoscopia e você insufla um balão de silicone que fica ali durante 6 meses, um balão insuflado no estômago, para ele ocupar o espaço ali do estômago. Não, esse balão, existe o balão já há um bom tempo. Tá? O que acontece hoje em dia, nós vimos no congresso, são balões diferentes. Esse é um diferente? Não, esse é o balão normal. Aquele que você coloca por endoscopia, insufla o balão, então o paciente tem que ser submetido a uma endoscopia para colocar o balão, e ele vai ficar 6 meses com esse balão, chamado balão intragástrico. E Aldo, muitos devem saber o que é endoscopia, né? Mas muitos não devem saber. Isso. Então, como é que insere-se esse balão por endoscopia no paciente? Tá. A endoscopia é um procedimento que ele não é uma cirurgia, ele é um procedimento, um exame, né? Que é realizado sob sedação, o paciente é sedado, sem anestesia, só uma sedação, um exame que é relativamente rápido, entendeu? Demora 5, 6 minutos uma endoscopia. Verdade? Não tem aquele medo de antigamente, que o pessoal morria de medo da endoscopia, isso aí é tudo história do passado. Hoje em dia é um procedimento muito mais tranquilo. Entra o balãozinho. Sim, aí você coloca o balão, insufla o balão através do exame de endoscopia, retira o aparelho endoscópico e fica o balão insuflado com 600 ml de líquido. Né? É colocado soro fisiológico. E esse balão fica ali ocupando o espaço, Camila. Então, na verdade, ele está saciado. Exatamente. A ideia é a saciedade. Você está saciado, não precisa comer tanto. Exatamente. Você comeu um pouquinho, já tem um balão que ocupa 1/3 do volume do estômago. Se sente assim, come muito. Come muito, exatamente. E a pessoa fica durante 6 meses com o balão, depois de 6 meses ela retira esse balão. E aí tudo diminuiu? Não, o estômago não. O estômago continua do mesmo tamanho. Mas se você tirar esse balão? Esse balão, então, o que acontece, assim, deixa eu explicar um pouquinho melhor, então. Isso. Quando a pessoa coloca o balão, ela tem que continuar o tratamento com a nutricionista para manter uma alimentação adequada. Porque durante esse período do balão, ela vai perder o peso, porque não cabia mais alimento. Mas quando ela tira esse balão,
o estômago está do mesmo tamanho. O estômago não diminuiu. Entendi. E você tirou o balão. Aí se a pessoa não continuar com a nutricionista, mantendo aquela dieta adequada, tudo, ela pode engordar novamente. Então aí tudo é cabeça, precisa de um terapeuta também, né? Sim, a gente indica o psicólogo. Porque as ansiedades para o faz a psicólogo criatura fazer o comer, acompanhamento, né? sem dúvida. Não, sem dúvida. Tanto é que a gente sempre fala, para colocar o balão, tem que ter a nutricionista e a psicóloga. Ó, Pra tá, é o fazer combo. Combo emagrecimento, gente. Exatamente. Aí tem bom resultado, Camila. Ah, sim. Se tiver o acompanhamento, se a pessoa entender que o balão é uma ferramenta temporária. É uma ajuda. Uma ajuda por 6 meses. Tá. Acabou esse prazo, esse período, você precisa tirar o balão. E a pessoa manter. Aí ela aprendeu a comer de novo. É uma bengala, você vai aprender a andar novamente. Isso. Então não vai ser pro resto da sua vida você com aquele balão lá. Isso. Então ele é um procedimento reversível. Tá. Ele é um procedimento reversível. Então tem pessoas que preferem o balão por não ser uma atitude definitiva. Drástica, né? Agora, o que a gente viu, por exemplo, no Congresso? Novidades. Você tem o balão ajustável hoje. O que é isso? O balão ajustável é um balão que ele tem uma válvula. E que você pode insuflar um pouco mais ou desinsuflar. Você se diz o médico. Sim. Não a pessoa. Tá. O profissional, né, o endoscopista que está cuidando do caso. O balão tradicional, você colocou 600 ml e ponto final. Acabou. Vai ficar 600 ml do começo ao fim. O balão ajustável, não. Você pode insuflar mais ou desinsuflar o balão conforme a tolerância do paciente. Entendi. E, aliás, quem apresentou esse trabalho científico muito bacana lá no DDW foi um carioca, um brasileiro. Foi um brasileiro, que honra para nós brasileiros, gente, levar do Rio de Janeiro, isso. Um carioca, ele que apresentou esse trabalho lá. Muito Que interessante, orgulho, né? muito bacana. Existe um outro balãozinho hoje também, que é uma cápsula, que você engole essa cápsula. Aí você não vai para endoscopia, então você não precisa fazer o procedimento. Na você sua engole, não, com uma orientação médica, né? Você engole a cápsula e esse balão de hélio, ele insufla lá dentro do estômago. Gente, você vai ficar falando fininho com balão de hélio, não. Então é uma outra alternativa interessante. Mas olha isso, que tem. Que bacana. Então, exatamente, a modernidade, a tecnologia ajudando no tratamento das pessoas, né? Então, também é uma medida muito interessante. Você trouxe para cá? Não. Então, é isso que eu ia te falar. Muita coisa, Camila, o DDW é um evento de ponta, né? Tá. Com os melhores nomes do mundo fazendo. Então, tem muita coisa que são experimentos que estão sendo realizados em hospitais universitários e tal, e que daqui a um tempo pode ser que a coisa realmente dê certo e você continue utilizando no dia a dia. Ainda não é efetivo. Não é efetivo totalmente. Um tratamento modelo para ser mostrado. Exatamente. E tem algumas coisas assim, até considerando absurdas, por exemplo. Existe tem um procedimento chamado a Spirit Therapy, que é uma terapia da seguinte maneira. Você passa uma sonda no paciente obeso, que a gente chama de gastrostomia. E essa sonda, ela vai estar dentro do estômago, e ela sai pela barriga. Então, existe uma sonda saindo pela barriga e essa sonda, ela está lá dentro do estômago, entendeu? E ela está fechadinha aqui. O paciente vê isso é meio estranho, né? Ele vê aqui. Ele tem que nem uma válvula saindo pela barriga dele. Tá. Aí o paciente vai lá e come. Ele comeu. Cerca de 30 minutos depois que ele se alimentou... Sai pela sonda? Mas ele adapta um aparelhinho que dá uma lavada dentro do estômago. Ah, não achei bacana, gente. Não gostei. E depois ele solta isso e sai e depois despreza o conteúdo. Então, são outro orifício para lançar coisa, não gostei, Aldo. Então, mas assim, é utilizado em algumas situações específicas. Então, mas isso em casos não graves, alguma coisa assim. Sim, em umas situações específicas, mas é um modelo também que é uma novidade e foi falado lá no DDW, uma coisa extremamente recente. Conceito ainda. Sim, é totalmente recente, é algo novo.
todo mundo acha uma coisa absurda, mas existe, é uma coisa que também existe. E desses tratamentos conceitos, alguns só vigorarão, não é? Provavelmente. Que a medicina hoje em dia... Alguns já vai cair em desuso porque já não deu certo, houve o treino ali, o uso. Exatamente, Camila. Hoje em dia a medicina é baseada em evidências. Então você tem que ter muitos trabalhos para mostrar a verdadeira evidência daquilo que vai ser um dia... Exato, que vai ser um dia consagrado como adequado, tudo efetivo, com resultados propícios aí ao paciente. E no caso, vamos pegar assim, ó, vamos esquecer o tratamento conceito que o Dr. Aldo nos trouxe, tá? O que está usando realmente é o balão, o mais moderno que você tenha. Sim. Aldo, quais os riscos? Então, o balão, ele é um procedimento de menor risco. Tá? Tanto é que a gente considera ele como sendo reversível. Então, se a pessoa colocou o balão hoje, daqui uma semana ela achou que ela não se adaptou ao balão, há a possibilidade de tirá-lo. Uma semana? Uma semana. É uma judiação, porque fez o procedimento, gastou, teve todos os custos, mas é possível retirá-lo em uma semana, por exemplo, Camila. Tá? Então, uma vantagem grande, é reversível. Segundo, não é uma cirurgia, não vai ter corte, não tem anestesia, não vai para o centro cirúrgico, tá? Você coloca no centro de endoscopia. Então, é um procedimento ambulatorial. Tá? Os riscos, esse balão pode furar, perfurar, existe essa possibilidade. Mas o material que ele é feito, o silicone, tudo, geralmente, a válvula do balão, ela é de uma qualidade excepcional. Então, pode haver esse risco, mas ele é bem menor. Então, comparado a uma cirurgia, por exemplo, o balão é de bem menor risco. Gente, escutaram isso, ele né? é muito Todo interessante. Mundo que está aí de sobrepeso. Só que emagrece menos do que a cirurgia. Então, a taxa de perda de peso do balão... Então, qual a vantagem? A segurança... Eu vou falar, você vai contar depois, vou deixar todo mundo ali curioso. Daqui a pouco, no segundo bloco, o Dr. Aldo nos contará um pouco mais sobre a cirurgia, então, a efetividade dela e um pouco mais dos procedimentos feitos em ambulatório e em cirurgia. Mais um pouco, gente. Tchau. Olá, voltamos com o Dr. Aldo e ele vai nos contar um pouco, eu tinha cortado, né, Deivão nos cortou aqui, sobre a diferença de peso que se perde com ambos os procedimentos. Como é que é isso, Aldo? Então, Camila, como a gente estava falando, o balão, ele é um procedimento reversível, ambulatorial, de menor risco do que um procedimento cirúrgico. Porém, a perda de peso é menor. E como optar? Como é que você faz? Como é que você dissuade os seus pacientes para fazer entre um ou outro? Então, você tem a indicação precisa de cada procedimento. Então, vou te dar um exemplo. Se chegar um paciente com índice de massa corpórea de 32, tá? Ele não está indicado a cirurgia. Porque a cirurgia está indicada, o procedimento operatório mesmo, ele está indicado acima de 40. Ou quando a pessoa tem comorbidades, doenças, né? Por exemplo, como diabetes, pressão alta, problemas articulares, de joelho, de quadril, e acima de 35. Então, com doenças associadas, acima de 35. Se não tiver doenças associadas, acima de 40. E a pessoa tem 32 de índice. Mas ela é obesa, tá? Ela tem a obesidade e é um caso interessante para você colocar o balão. Entendi. Porque a perda de peso vai ser em torno aí de 15 a 20% do peso, diferente da cirurgia, que a pessoa perde de 35 a 40% do peso. Nossa, mas a cirurgia... Fale-nos mais então sobre a cirurgia. Quase o dobro a diferença de um procedimento para o outro. Tá? Só mais um detalhe, uma indicação muito boa do balão é o super obeso. Então, o super obeso é acima de 50. Ele é mais que o mórbido? Sim, o mórbido, a obesidade mórbida, acima de 40 de índice de massa corpórea. E por que o balão que perde menos? Calma, deixa eu te explicar. Então, então, Camila, é o seguinte, acima de 50 é o super obeso. Ele é mórbido, lógico, ele está acima de 40, mas ele é super obeso. E ele é cardíaco, ele é diabético, ele é hipertenso. O super obeso vai ser tudo, amigos, tudo. E ele tem risco operatório. Então é por aí você que entra o X da passa questão. O balão, ambulatorialmente passa o balão, essa pessoa vai perder de 15 a 20%, tirou o balão, na semana seguinte você opera.
Aí já vai para a cirurgia. Sim, então ele é um São dois procedimentos. Isso, exatamente. Entendi. Então ele é um procedimento pré-cirurgia, excelente, fantástico. Olha, gente, você como a reduz o medicina- peso do paciente, ele se torna mais apto à cirurgia, anestesia. Tudo já reduziu, Reduziu de, um pouco. de danoso que está naquele corpo, Sim. decrépito, vocês vão de convir comigo. É a forma de falar, porque está tudo ruim ali, vocês vão de convir, não é? Sim. Todos os sistemas deles Sim, estão ruins. Exatamente. Como eu falei, é uma doença. É uma É uma doença. doença sistêmica, né? Aham. Uma doença que pode afetar vários órgãos Tudo. e sistemas. Em um sistema do nosso organismo estando deficitário, ele vai ali, ó, Sim. levando todos Exatamente. ao holocausto. Exatamente. Eu Então, vi, tá. essa é uma indicação muito interessante do balão também. Tá. Então, agora, se chega um paciente para a gente com índice de 42, com índice de 43, 44, fala assim, poxa, eu vou colocar o balão, a perda que o balão terá não será tão eficaz quanto a cirurgia. Que nós podemos, se você quiser, a gente pode falar a respeito da cirurgia agora também. Então, como é que é? Porque muitas pessoas, elas optam pela cirurgia. Quais os riscos? Como é que o pré, para você estar apto a ir para o hospital e fazê-la? Exato. Tudo, fale-nos mais, Aldo. Então, é assim, Camila. Então, primeiro, o importante é a indicação, tá? Tem que ter indicação correta. Acima de 40, está indicado a cirurgia. Todos os trabalhos científicos mostram que acima de 40, obesidade mórbida, para a pessoa conseguir perder o peso, com a dieta, com medicamentos, Só na com a outra nutricionista, é encarnação. muito difícil. Outra coisa, Camila, importante, a longo prazo. Às vezes a pessoa perde peso, né? Perdi bastante peso, 6 meses depois, 1 ano depois, ela voltou naquele peso. Então a gente tem que pensar em perda de peso prolongada, a longo prazo. Para mudar a cabecinha, a ansiedade, exatamente, tudo. Exatamente. E a cirurgia, ela veio aí com uma ideia muito interessante. Não é o melhor tratamento seria a pessoa não ser obesa ou ela conseguir atuar de uma maneira que ela resolva todos esses problemas sem a necessidade operatória. Mas hoje em dia o que tem de resultado ainda é o procedimento operatório. E aí você tem que fazer um pré-operatório bem adequado, fazer os exames, todos os exames que você tem, muitas vezes a avaliação do cardiologista, a avaliação do clínico geral, o paciente ser preparado para operar. E a cirurgia perde em torno de 35% a 40% do peso. Então, só para você ter uma ideia, a pessoa com 120 quilos vai para 80 quilos Em quanto tempo? no final de um ano. No final de um ano. A perda de peso é no final de um ano. Alguns pacientes perdem um pouquinho mais ainda depois. E os riscos dela? O risco é relacionado com as comorbidades que ela tem. Se ela é diabética, se ela é hipertensa, se ela é cardíaca ou não. O risco é de cada um, gente. O risco é de cada um. De acordo, é subjetivo. No geral, a cirurgia bariátrica hoje, no geral, ela tem um risco de 0,5% a 1% do risco de morte quando se faz um procedimento operatório. Tá. Então é de 0,5% a 1%. Como eu te disse, o obeso mórbido tem 12 vezes mais chance de morrer. Do que quando ele pratica a cirurgia. Exatamente, com a cirurgia é de 0,5% a 1%. Então, a cirurgia hoje ela é bem estabelecida, ela tem protocolos, ela é estabelecida no mundo todo. Tem várias técnicas, tem várias maneiras de operar. E o que nós vimos muito no congresso são as cirurgias bariátricas endoscópicas. Você hoje em dia consegue fazer cirurgia bariátrica através da endoscopia. Você você pode reduzir o estômago através de uma cirurgia, através de um procedimento endoscópico fazendo uma cirurgia. Então, hoje em dia, o que seria o ideal? É o paciente fazer o procedimento bariátrico sem a necessidade de ir para o centro cirúrgico, sem a necessidade de operar. Fazendo isso ambulatorialmente num serviço de endoscopia. Sim. Você imaginou se conseguirmos chegar numa situação dessa? Lógico, como eu te disse, são muitos trabalhos experimentais, centros, por exemplo, do Japão, que é muito desenvolvido em endoscopia. Os japoneses estavam em peso lá nos Estados Unidos. O que eles mostraram de novidades é incrível, eles pesquisam muito. Que ainda é procedimento conceito. Então, pode ser que um deles realmente seja fantástico e daqui a uns anos está todo mundo fazendo. Tá. Isso o tempo vai nos mostrar, realmente. Muito interessante. Olha,
Tem muitas coisas para perguntar aqui para você, né? Porque daí elucida muitas pessoas. Nos fale sobre os prebióticos e probióticos. Qual a diferença? Que surge muita dúvida aí. Qual a diferença? Vamos falar desse assunto, mas primeiramente acho que é interessante a gente falar da microbiota. O que é a microbiota? Isso tá bem na moda, né? A microbiota, na verdade, é o zoológico que nós temos dentro da gente, do nosso aparelho digestivo. Não sei se você sabia, mas nós não somos um ser humano. Nós somos uma colônia. Uma colônia, exatamente, ou uma fauna, né? Nós temos muitas bactérias dentro do nosso organismo. E não sei se você sabe, nós temos mais bactérias do que células. E boas, né? Que ajudam no sistema, não é? Sim. Então, se nós contássemos todas as nossas células do corpo, nós perderíamos por umas 3 vezes aí pelo número de bactérias. Então, nós somos... Mas é o equilíbrio, né? Mas é muita bactéria, né? É muita bactéria. E elas fazem parte da flora intestinal. Nós temos bactéria na pele, na boca, no nariz. A fauna intestinal, exatamente, né? Mas a microbiota, quando a gente fala de microbiota, a gente está falando microbiota intestinal. Entendi. Né? Bios, vida, micro, pequena, e intestinal, que está dentro do intestino. Então, isso aí, hoje em dia, é um assunto muito falado e muito importante mesmo. Em relação agora aos pré-bióticos e os probióticos. Pré-biótico é o alimento pelo qual essa bactéria vai se alimentar. Tá. Então, por exemplo, a fibra alimentar é um pré-biótico. Então, o psyllium é um pré-biótico. O que é o psyllium? O psyllium é uma sementinha que você usa como pré-biótico. Tá? Nós temos, por exemplo, a linhaça, é um pré-biótico, o farelo de trigo, tudo isso aí é pré-biótico. E vão alimentar as bactérias do bem. Exatamente. Para manter em equilíbrio. Isso. E o probiótico são as bactérias do bem. O probiótico. Então, o pré-biótico, ele é o alimento. Tá. É o alimento. Então, a gente precisa ingerir. Por exemplo, um alimento pré-biótico muito conhecido é o plantago-ovata. Isso não conheço o plantago-ovata. Algo também é cultura, gente. Vamos ficar aqui. O plantago-ovata, ele é um pré-biótico. Tá? Você encontra em sachês, tudo, e você pode misturar na água e tomar. O pré-biótico é o alimento dos probióticos. Exatamente. E o probiótico são as bactérias do bem. Tá. As bactérias do bem. Tem várias conhecidas aí, né? O Lactobacillus acidófilos, o Lactobacillus reuteri, né? Os fungos também são probióticos. Saccharomyces. Quem nunca viu falar em Floratil? Tá? Isso aí são Saccharomyces, que são fungos também do bem. Porque eu esqueci de falar, nós temos muitas bactérias, mas também temos fungos. Como, por exemplo, fungos Saccharomyces. Do bem também. Também, da mesma ideia. E qual que é a ideia, Camila? É manter o equilíbrio. Ah, tá. Então, essa é a ideia do probiótico, é manter o equilíbrio. Então, isso a gente chama de eubiose. Hoje você vai aprender bastante coisa. Nossa, Camila. gente! O que é a eubiose? A eubiose é o equilíbrio da flora intestinal. Tá. Então, essa flora tem que estar em equilíbrio. Imagine bilhões de bactérias ali agindo, alimento entrando ali, e elas têm que trabalhar com tudo isso, elas têm que manter o equilíbrio. Isso chama-se eubiose. Quando há um desequilíbrio, vem a doença. Disbiose. Tá. Então aí a gente fala da disbiose, que é a perda desse equilíbrio. E tem coisas que você nem imagina que fazem parte da disbiose. Pode falar. É uma coisa assim, desde quando você nasceu. Quando a gente nasce num ambiente hospitalar, o neném nasceu no hospital, já está modificando a flora dele. O fato dele estar num ambiente hospitalar, que é um ambiente que com bactérias, com outros pacientes, é um ambiente, entre aspas, esterilizado. Mas é que nós não temos o que fazer, né? Vai nascer aonde? Não tem jeito. Isso é o mal necessário. Quando se nascia lá na beira do rio, né? O índio nascia na beira do rio, mas não estava dentro. Essa flora lá da beira do rio não foi modificada. Quando o bebê nasce, é que ele já entra em contato com outras bactérias que já vai mudar a flora. Vacina. A vacina muda a flora. Mas tem que ter. Tem que ter. Você não tem ter. vacina de bactéria viva, bactéria morta, bactéria atenuada. No que você aplicou uma vacina numa pessoa, se alterou a flora dela. Você pode causar uma disbiose.
Então Mas são coisas preciso, necessárias. Né? Exatamente, é o mal são coisas necessário, necessárias, mas como. alteram a flora. Tá. Antibiótico. Isso que eu ia falar, os antibióticos altera todos. a flora. Os bactericidas. Então, Tudo que se usa no nosso organismo, via oral ou tópica, sim, eles acaba podem alterando. causar uma disbiose. Então, o organismo está sempre nessa briga aí, da eubiose com a disbiose. E o tempo todo o estresse altera, pode levar à disbiose. Tudo, a criatura tem que ser zen. Alimentos. Porque imagina o alimento, você comeu alguma coisa, as bactérias do bem estão ali, e nós temos as bactérias do mal também dentro da microbiota. E você tem o equilíbrio. Vamos supor que vamos supor que esse alimento nutra mais a bactéria do mal. Elas vão comer esse alimento e vão virar. Mas esse daí, Aldo, principalmente a nossa alcalinidade, a acidez, é o nosso pH do organismo. Exatamente. Que ele tem que estar na neutralidade. Ele não é nem no 7, ele tem que estar 7,45, 7,35 ou 7,45, porque ele está ligeiramente alcalino. Sim. Né? O ácido é sem o oxigênio. Sem oxigênio vem fungos, bactérias e tudo mais. Camila. Então a gente precisa manter. Então, por exemplo, cuidado com o uso de antibióticos. Vou falar um pouquinho para o telespectador. Não fique utilizando antibióticos desnecessariamente. Exatamente. Você está mudando a sua flora intestinal. E isso pode te causar uma disbiose e você ter uma doença depois. Então, e se a pessoa está com uma doença, ela precisa tomar? Sim, aí ela está com uma doença, ela está com uma bactéria, uma amidalite importante, uma pneumonia, vai tomar um antibiótico. E muitas vezes a gente utiliza um probiótico. Nós damos umas bactérias do bem, né? Um comprimidinho que a pessoa vai tomar e ela vai com isso tentar equilibrar o que o antibiótico está desequilibrando. Né? O antibiótico ele vai estar desequilibrando a flora e você utiliza um probiótico para ajudar a equilibrar e tornar a eubiose. Passam esses... Muitas vezes, sim. É que muitas vezes não chegam para a gente essa situação, né, Camila? Às vezes está tratando a pneumonia com o pneumologista e o paciente não chega. Mas muitas vezes eu recebo, doutor, eu tomei antibiótico, estava bem, tratei minha amidalite, tratei minha pneumonia e agora estou com diarreia. Aí você já receita um probiótico. Sim, a gente vai avaliar, tira a história, ver qual é a situação. Provavelmente um probiótico vai resolver. Pronto, sem precisar de um medicamento mais uma outra coisa interessante, Camila, e as pesquisas estão em cima disso. Qual probiótico usar? Se nós temos milhões de bactérias. Gente. E nós ninguém temos conhece. E a gente ainda tem poucos, assim, hoje em dia tem muito estudo sobre esse assunto, mas ainda faltam muitos esclarecimentos. Qual bactéria utilizar para um paciente que usou um determinado antibiótico para uma pneumonia? Quem que joga no Google? Que bactéria eu uso, gente, então é difícil. É difícil. Ninguém então joga, isso né? aí ainda vai chegar numa situação. Vai. Sabe através do quê? Do genoma bacteriano. Fazer o genoma humano foi fácil, né? Descobrir o genoma, né? A sequência de genes do ser humano foi fácil. Agora, a pesquisa fazer o genoma desses milhões de bactérias. Aí você vai pegar, vai ver o DNA dessas bactérias, qual a função dela, para que ela serve, você imagina? Você tem uma fauna com bilhões, você souber que determinada bactéria tem a função disso. Vai chegar nisso. Vai chegar nisso. Aí você vai utilizar aquela bactéria para tratar. É uma coisa incrível, né? Que diferente. Para um mundo moderno, Aldo. É muito interessante. Não, é realmente um outro mundo. E sabe o quê? Uma coisa que, gente, suscita assim muita... Como é que diz? As pessoas ficam constrangidas de falar sobre, e é a vibe, a área do Dr. Aldo. Hemorroidas. Não é assim, Aldo? É assim, Fale-nos sobre elas. Na verdade, existe muita celeuma em relação a isso, né? Existe. Principalmente os homens, né? Parece que tem uma vergonha. Puxa vida, eu tô com problema de hemorroida. Eu escuto mais homens do que mulheres. Falando? Existe um índice maior ou não? Então, é o seguinte. Primeiramente, o que são as hemorroidas, né? Primeiramente, todo mundo tem hemorroida, que é o plexo hemorroidário normal. O que é a hemorroida? Ela é um coxim vascular que ajuda na hora da evacuação, como se fosse uma almofada, entendeu? Para facilitar a evacuação. Essa é a função da hemorroida. E todo mundo tem hemorroida externa e hemorroida interna. O que algumas pessoas têm é a doença hemorroidária. Quando esse coxim ele fica
distendido, estufadinho, né? Nada mais são do que veias, é um plexo venoso, que ele vai aumentar o fluxo, ele vai crescer e ele vai cair. Por deficiência de quem? Do colágeno. Então, na verdade, a doença hemorroidária, eu sei que você gosta de colágeno. Então, a doença hemorroidária é uma fraqueza do colágeno. E esse tecido de sustentação faz a queda do plexo hemorroidário. Para fora do esfíncter. Isso. Então, aquela hemorroida que fala, doutor, eu vou evacuar, e a hemorroida sai. É porque o colágeno ficou frouxo e ela sai mesmo. Entendi. Ela sai. Então, aí você já tem uma hemorroida de grau 2, ou grau 3, ou grau 4, que geralmente são situações que precisa ser operada. Então, é uma doença do colágeno, do fluxo venoso e do colágeno também. Uma fraqueza do colágeno. Eu estou para fazer um vídeo que elas estão me pedindo muito, porque eu tomo o colágeno hidrolisado. Você acha, por si só, sem pegar nada, olha, disse que vai além, que ele consegue ser absorvido pelo nosso organismo, ou só o nosso organismo é que produz o colágeno? Então, o colágeno é uma proteína, né? Que ela vai ajudar no sentido de sustentar. Eu, assim, não conheço nenhum trabalho científico especificamente para isso, mas eu acredito que a ingestão do colágeno possa vir a ajudar nesse sentido, tá, Camila? Não é da minha área especificamente, mas eu creio que mal nenhum vai fazer. Né? Vai ser inócuo no final, placebo. Totalmente. Não, mal nenhum nós temos colágeno no nosso organismo inteiro. As meninas querem saber pela pele, mas eu digo num contexto geral do nosso organismo, que colágeno é tudo. Até por isso que o doutoral está nos contando. Sim, é uma proteína, eu acho que é importante nesse sentido, sim. Tá? Agora, deixa eu só te fazer falar uma coisa para você, voltando um pouquinho no assunto da microbiota, que eu acho que você nunca ouviu falar. Você já ouviu falar em transplante de fezes? Não, o que é isso? Nunca ouviu falar, Camila? Não, vocês escutaram, produção? O que é isso, então, doutor? Esse eu acho um assunto interessante. Se você falar isso, ninguém vai acreditar, né? O que é isso? Melhor você contar, Aldo. É chamado transplante da microbiota intestinal. Então, vou te dar um exemplo. Um paciente pode utilizou antibiótico para tratar uma doença. Ele utilizou antibiótico. Esse antibiótico alterou a flora intestinal de uma tal maneira que cresceu uma bactéria lá no intestino chamada Clostridium difficile. O Clostridium é uma bactéria normal da flora, que ela tem uma quantidade X. No momento que você utilizou o antibiótico, alterou isso aqui e favoreceu o Clostridium. Esse antibiótico matou outras bactérias que, por exemplo, utilizariam do mesmo alimento que o Clostridium e não matou o Clostridium. E o Clostridium foi lá e começou a comer o alimento e cresceu. Desequilíbrio total. E o Clostridium tomou uma atitude, uma magnitude enorme. Tá. E aí o que aconteceu? O Clostridium vai causar uma doença chamada colite pseudomembranosa, que é uma colite que inflama todo o intestino, com úlceras, com pseudomembranas, com fibrina, uma coisa terrível. E pode matar o paciente. E para curar isso, ao invés do se esse paciente não responder a um antibiótico, alguns casos não responde, qual que é o tratamento? O transplante da microbiota intestinal. Você pega, ele pode ser feito através de uma endoscopia, você faz o procedimento Células de uma criatura normal. Você pega fezes, a pessoa vai lá, pega as fezes de uma outra pessoa. Saudável. Tem que ser saudável, que tem uma microbiota saudável. Tá. Você bate, tipo assim, você faz uma centrifuga essas fezes. Ela é colocada em frascos, essas fezes são colocadas em frascos. E você coloca numa sondinha e coloca pelo endoscópio. Você passa o endoscópio e vai jogando 1 litro, geralmente acho que é 1 litro. Minando. Vai colocando um procedimento aí de 1 hora, você vai lançando essa microbiota nova. Saudável. Vamos falar microbiota e não fezes, gente. Isso. É o transplante de microbiota. Como o organismo intestinal. é sábio, gente? Como a medicina é maravilhosa. Camila, em 48 horas o paciente não tem mais nada. A criatura está saudável. Não tem mais nada. É uma coisa impressionante. Então, existe colegas que fazem o transplante de microbiota intestinal, com resultados assim fantásticos.
e talvez isso vai acabar ampliando essa utilização. Ainda é conceito? Não, já está sendo, já é usado, está em voga. Já é usado. Aldo. Tem um colega do Einstein que ele faz isso de rotina, de frequência, faz, e os resultados são incríveis. Existe todo o celeuma da família, a família entra em pânico a hora que vai falar que vai causar isso. Porque é ignorância. Porque é uma ignorância. É, então, mas o transplante fecal hoje é uma realidade. Então, colite pseudomembranosa causada pelo Clostridio, que não responde ao tratamento conservador, transplante de microbioma. Escutaram, gente? Bom sempre saber Eu acho coisas que essa novas. Você nunca tinha ouvido, né, Camila? Nunca, nem vocês, né, povo? Então é uma coisa muito, muito interessante, né? Eu quero tê-lo mais vezes aqui, viu? Porque você nos elucida bastante, não é, gente? Aí tem muito assunto, né, Camila? Então, muita é exatamente coisa para falar. isso que eu vou falar para vocês. Eu já trouxe 2 convidados, um convidado para 2 assuntos, perdão, e eu até brinquei, né, com vocês que era um nepotismo, mas não, é porque um mesmo convidado, ele tem muitos assuntos e aqui ficaria muito longo. Então eu convido novamente, Aldo, para vir de novo para cá, tá? Eu tô sempre com ele, que é uma criatura querida pro meu coração, e para todos vocês eu quero tê-lo sim para elucidar novas coisas, não é? Sem Aldo, dúvida, Camila. Foi um prazer, viu? Obrigado, o prazer é todo meu, viu? Um abração. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau.